Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. As a matter of fact, I think I may be suffering from hallucinations. Oh, you poor You know, Dave. it's the strangest thing, but I was just standing outside this window only a moment ago, right here. You were? Yes, I was. And you'll never guess what I saw through that window, Gregory, or at least you'll never guess what I thought I saw. I couldn't possibly guess. I thought I saw a woman in your arms. Did you? Yes, isn't that just too ridiculous? Oh, well, listen, wouldn't you like to have me describe her to you? Well. Oh, let me. She had masses of blonde hair, and she wore one of those frumpy little blouses with a kind of tacky little brooch at the bosom, and one of those dreadful sort of peasant skirts. But the funny thing was that she handed you a drink. Oh, such detail. It's quite remarkable. Yes, isn't it? Of course, if I had thought about it, darling, well, I would have realized how ridiculous it was. I mean, I would have realized if I'd thought about it for a minute that a man of your great and extraordinary taste couldn't possibly be interested in such a drab, ugly little creature. Oh, she's not so drab. Uh-huh. You ask me if there'll come a time when I grow tired of you. Never, my love. Never, my love. You wonder if this heart of mine will lose its desire for you. Never, my love. Never, my love. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós gravaremos sobre o último episódio da primeira temporada, né? Vocês sabem que a gente está fazendo o podcast assistindo os episódios aleatoriamente. Então, resolvemos aqui dar uma olhada no último episódio. Qual que é o nome e o número? É o episódio número 36 da primeira temporada, o season finale, A World of His Own. Seria a tradução Um Mundo Próprio, né? Isso mesmo. Esse episódio é um episódio super good vibes, né, da série, tem até um outro tom, roteirizado ali pelo Richard Matheson, e tem uns atores interessantes aí, que é o Keenan Wynn, que por sinal, ele é filho de um outro ator que também participou de Além da Imaginação, né, que é o Ed Wynn, que participou do episódio que ainda não lançamos, né, mas vamos gravar, que é o One for the Angels, né, Um para os Anjos. Episódio muito bonito, o pai dele é um excelente ator, né? A gente tem também a Phyllis Kirk e a Mary LaRoche, que ela também está em outros episódios da série. Mas vamos lá, eu tenho várias curiosidades, então vou enumerá-las aqui. O episódio dessa vez ele começa com um olho, em vez de uma espiral, por exemplo. Outra curiosidade é que o cenário ele é uma versão modificada da sala de estar do Gaff em Além da Imaginação, Uma Parada para Willoughby. Episódio que também ainda não comentamos. E dessa vez o episódio não tem uma coisa que eles fazem, né, nos créditos finais, que é colocar o teaser do próximo episódio, pois esse daí é um final de temporada, né? Isso, o Rod Serling não aparece comentando, dando detalhes do episódio que vai ter na semana seguinte, mas nesse episódio ele aparece dentro do próprio episódio como um personagem, né? Exatamente, fazendo uma gag final, né? Que por sinal ficou bem divertido, ficou bem engraçado. Esse episódio, assim, é um episódio que eu particularmente gostei, tem um tom interessante de humor, né? Apesar de eu até levantar algumas questões que eu gostaria de abordar ali mais pra frente.
Então vamos aqui à sinopse do episódio? Sim. Voltando para casa, Victoria West, interpretada pela Phyllis Kirk, vê o seu marido, o dramaturgo Gregory West, que é interpretado pelo Keenan Wynn, como a gente falou, através de uma janela, compartilhando uma bebida e flertando em seu escritório com a Mary, interpretada pela Mary LaRoche, uma jovem atraente e carinhosa. O Sr. West rapidamente destrói uma fita, o que desagrada a Mary, mas quando Victoria entra na sala, Mary não está em lugar nenhum. A Victoria olha ao redor da sala, procura indícios de onde ela poderia ter ido, mas ainda não confronta. Aos poucos ela acaba questionando Gregory, que nega tudo, até que Victoria acaba ali convencendo ele através de um truque e faz com que ele admita a verdade. Victoria está furiosa, mas o Gregory explica à sua esposa que qualquer personagem que ele descreva em sua máquina de digitado aparecerá de acordo com a sua descrição. Para fazer o personagem desaparecer, tudo que ele tem que fazer é cortar aquela parte da fita e jogá-la em sua lareira. A Victoria não acredita nele e ela está pronta para acabar com o casamento. Ela tenta escapar, mas o Gregory usa o seu poder para convocar um elefante. Então, a Victoria não acredita no marido, né? Quando ele fala que ele consegue materializar personagens. Ele traz, então, a Mary de volta. Tem um gravador, né? Onde provavelmente ele usava para quando ele tinha alguma ideia, ele gravava algum plot, alguma sinopse, algum personagem que ele queria guardar, que ele teve a ideia na hora, ele gravava. Só que quando ele grava nessa máquina, esses personagens ganham vida. Só que se ele vai ali, ele corta o pedaço da fita em que ele descreve o personagem e joga no fogo e destrói, o personagem desaparece. E ele faz isso com a Mary, para provar pra Victoria que na verdade a Mary é apenas uma criação dele, né? E quando ela quer sair, ele materializa um elefante também para impedir a saída dela, né? Ela quer denunciar ele, né? Ela fala que vai chamar médicos e tal, porque na verdade ele tá ficando louco. Uhum. E a partir de então, nesse episódio, a gente vai ter ele tentando provar pra ela, também por consequente pra gente, que é o espectador, que ele está falando a verdade, né? Então isso é bem interessante, essa questão assim do humor, né? Ele tem um tom muito leve, esse episódio, né? Tem alguns episódios mais sinistros, outros mais dramáticos. Esse tem um tom de leveza. Eu gostei do episódio, interessante. É claro que me incomodou um pouco, é claro, a gente tá falando de uma série dos anos 60, né? Então, vai rodar aí em torno de um homem, né? Os desejos dele, o que ele quer, o que ele deixa de querer, né? O que ele acha certo numa mulher, o quanto ela pode agradar, na verdade, né? A gente vai ter mais pro final, assim, na questão dos spoilers, né, que a gente acaba descobrindo, né, depois de todos esses diálogos, ele tentando conversar com ela, né, aliás, essa é uma atriz muito legal, achei que ela é muito divertida, ela acaba gerando muito humor com essas cenas dele, né, do embate dela com ele. Depois a gente acaba tendo lá a questão de descobrir que ela também é algo criado por ele. A sensação que eu tive, né, a gente tem que assistir, claro, uma série antiga e também tem em mente o que era essa época, né? Essa época, nesse episódio, né, fica claro ali que os desejos do homem, né, ali estão mais, são mais importantes na história, né? Isso vai deixar até bem claro como o episódio fecha, né, que ele fecha com esse lance de, nossa, quando ela vai descobrir que ela também é uma fabricação da mente dele, né, porque ele faz a descrição, ele mostra pra ela, fala, eu vou fazer a descrição da Mary, né, é uma mulher loira, uma silhueta magra, uma mulher de 30 anos, e tal, uma roupa assim, a roupa assada, e a mulher vai aparecendo, né, conforme ele vai ditando nesse gravador. Então, a mulher dele acaba descobrindo que ela também é uma coisa criada da mente dele, né? Você fica até se perguntando, isso eu achei muito interessante, por que, se é pra gente embarcar nessa questão da submissão, né, da esposa perfeita e submissa, por que ele não fez então uma mulher que o agradasse, que não o questionasse, né? Pelo que ele fala na série pra ela, como ela já está há algum tempo com ele, ela começou a não obedecê-lo mais. Tanto que ela chega antes, ela fala que vai ao cinema, mas acaba voltando mais cedo e acaba vendo, né, pela janela.
Então é meio esquisito, assim, ficou meio pra mim aberto, assim, porque que ele, na verdade, não fez, então, uma criatura de acordo com o que ele queria. Isso, claro, vai levantar algumas coisas interessantes, até de projetos que vieram posteriormente, que, olha só, eu gosto muito de The Twilight Zone, mas eu acho que até algumas coisas que, obviamente, advêm dessa ideia do roteiro do Richard Matheson, aí do Rod Serling, foram até mais bem trabalhadas. O que você acha? Então, é interessante. Assistindo, eu deduzi duas coisas, né? Primeiro que ele é um dramaturgo de sucesso, mas ele é uma pessoa meio solitária e misantropa. Senão ele não precisaria criar uma esposa e um amante, né? Ele teria isso na vida real. A gente deduz isso. Eu imaginei o seguinte, que ele criou primeiro a esposa dele, né? Ela começou a ter vontade própria, começou a contrariar a vontade dele, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele meio que se cansa também da Mary, porque ela é toda boazinha, toda submissa, ela faz tudo o que ele quer. Talvez ele goste de alternar também a convivência com alguém que confronta ele, que pega no pé dele, que é assertiva. Enfim, talvez ele acaba se cansando também de brigar com ela e vai pra outra que é totalmente submissa, enfim. E isso aí fala muito sobre ele, na verdade, né? O tipo de pessoa que ele é, né? Realmente alguém que deve ter dificuldade com convivência humana, dificuldade com convivência com as mulheres, que é tudo do jeito dele, né? Então ele acaba criando esses personagens pra satisfazê-lo, né? Você acabou de descrever todo o patriarcado aí. Se a gente for pensar, o episódio ele é engraçado, divertido, mas se a gente pensar, ele o personagem do Gregory West, ele é uma figura um tanto quanto patética e até triste, né? Se a gente pensar. É curioso, né? Eles fazem uma piada também com o criador da série, né? Porque o próprio Rod Serling vai aparecer como um personagem, e aí a gente descobre que ele também seria uma criação do Gregory, né? Só que a gente sabe que o Gregory é a criação dele, né? Então, na verdade, o episódio inverte essa lógica, né? E faz uma piada dentro da piada, uma coisa curiosa, assim. Mas depois a gente teve aí, posteriormente, o Ruby Sparks, que é um filme bem legal, né? Ele não tem, talvez, não cai nessa problemática patriarcal, assim, que esse episódio cai. Ele é um pouco mais... E tem um filme que eu acho divertido também, que é o Mais Estranho que a Ficção, né? Se a gente for pensar, tem essa coisa dos personagens também, que o cara que descobre que ele é um personagem que tem a sua vida criada diariamente por uma roteirista, né? O Homem Animal, aquele quadrinho da DC Comics. Eu não conheço. Tem um quadrinho da DC Comics, Homem Animal, em que em um determinado momento, o roteirista, que é o Grant Morrison, ele aparece e ele fala pro cara: pô, você é apenas um personagem, sou eu que guio sua vida, porque começa a acontecer um monte de tragédias na vida do personagem. E aí o Grant Morrison fala pra ele: eu tava deprimido, eu tinha morrido o meu bicho de estimação, eu resolvi fazer umas desgraças na tua vida de personagem pra me purgar as minhas e tal. Então tem muitas referências, na verdade, até em outras mídias, né? Sim, é verdade. Eu gosto muito do Ruby Sparks. Eu tinha assistido alguns anos atrás e não tinha conhecimento, claro, que ele é visivelmente baseado nessa história. É um filme escrito pela Zoe Kazan. E tem o Paul Dano, que ele faz um romancista, que ele é ansioso para ter uma namorada perfeita, né? E é claro, é uma comédia também, então ele acaba mudando toda hora a personalidade dela, para poder, claro, né, fazer com que ele seja feliz. Uma hora ele quer uma mulher mais atrevida, outra hora ele quer uma mulher mais romântica. Então, no final de contas, eu acho que acaba escorregando até para a mesma problemática, se você parar para pensar, né? Que é esse negócio do homem fazer uma criação de uma mulher ao gosto dele, né? Na verdade, eu não consigo sentir muita pena do personagem, né? Ele é meio patético, né? Ainda mais que o final do episódio da série de Twilight Zone tem um lance assim, que ela acaba descobrindo que ela também é uma criação. Ele mostra pra ela, né? Fala: eu vou ser obrigado a mostrar, então, já que você não tá acreditando em mim, você tá querendo me entregar. Ele mostra o envelope com as fitas que seriam ela. Só que ela não acredita, ela fala: isso é uma bobagem, ela joga na lareira. E quando ela começa a sentir, ela fala: eu tô me sentindo mal, o que tá acontecendo? E ela começa a desaparecer. E primeiramente ele tem esse lance de: nossa, ficar desesperado e tal, vou fazer novamente a minha esposa. Porém,
ele para pra pensar um instante e, nossa, ele quer de novo aquela mulher submissa, que agrada a ele, que tá entregando o drink pra ele, né, e tal. Então, é um episódio que eu entendo, eu compreendo o que querem tratar ali. Não dá pra tu colocar uma questão feminista, talvez, apesar do episódio ser dos anos 60 e já tem uma onda feminista, né, nessa época. Não sei se nos Estados Unidos, talvez, mas somente na França. Mas, de qualquer maneira, é um episódio que a história é legal, mas me incomodou essa questão, pra ser bem sincera, assim, me incomodou. Quando eu falei, assim, sobre outros projetos que tratam, assim, o tema de maneira interessante, claro, a gente pensa em Ruby Sparks, que é um filme muito legal, mas eu acho que dá pra gente mencionar aqui uma coisa que o Stephen King fez, que é bem legal também. Tem uma história dele chamada Word Processor of the Gods, que é o processador de texto dos deuses, né? Que é a história de um cara que é um escritor de meia idade, que ele tá desiludido ali com a esposa dele, que não se dá bem com a esposa, com o filho adolescente dele, que trata ele muito mal, ele tem uma vida muito infeliz. E ele tem um sobrinho, que pra ele é muito querido, e acaba morrendo, né, no acidente de carro, né, que é causado, por sinal, pelo irmão abusivo desse escritor, que estava dirigindo bêbado. Ele acaba descobrindo que o sobrinho deixou esse processador de texto, e as coisas que ele escreve no processador vão se tornando realidade. Acabou se tornando ali o trecho, então, de uma série que tem esse segmento aí que conta essa história. Eu não vou contar o final para vocês, né? Quem sabe vocês dão uma espiada, porque tem o meu amigo lá do stephenking.com.br que ele publicou o episódio, fez uma resenha. E tem uma outra história do King também, que aí vocês vão gostar bastante, creio eu, que fala de uma história também muito parecida, que saiu naquela minissérie chamada Pesadelos e Paisagens Noturnas. Você já escutou, né? Já ouviu falar, né, Marcos? Assisti. Mas esse daí, o Pesadelos e Paisagens Noturnas, né, que é uma minissérie que saiu pela TNT, tem um segmento que é chamado O Último Caso de Amey. Nesse segmento aí conta a história de um autor, uma história meio no ar, sabe? Que ele é um investigador particular, é estrelado ali pelo William H. Macy, que ele faz o papel tanto do autor quanto do homem, né, esse personagem, aonde também vai haver essa questão o tecido ali da realidade vai ser rompido, porque o personagem acaba entrando pro mundo do autor. Então é interessante o Stephen King ter, na verdade, duas, né, histórias que você vê visivelmente que são baseadas ali no que The Twilight Zone concebeu, né, no roteiro do Richard Matheson. E só mencionando aí essa história que eu estava falando primeiramente, Processador de Texto dos Deuses, é de uma coletânea que é Tripulações de Esqueleto. E é uma coletânea muito legal. Você tem alguma menção que você gostasse de fazer? Eu acho que é importante falar que esse episódio foi feito uma releitura dele no Além da Imaginação de 2002. Né? Só que na releitura, a personagem ela é uma desenhista, ela faz graphic novels, ela tá com bloqueio criativo e ela materializa o amante dos sonhos dela, né? Que interessante. Enfim, então esse plot foi reaproveitado, reimaginado depois na versão de 2002, 2003, né, da série. Enfim, e é isso. Eu acho que bastante obras a gente acabam fazendo referência. Tem muitas obras em que o personagem acaba descobrindo, né, que ele é na verdade um personagem criado por alguém, e essa pessoa tá ali alterando a vida dele. Na verdade, isso tudo é uma grande metáfora para a relação do homem com Deus, né? Inclusive também, né? E um Deus caprichoso, né? E meio egoísta. Enfim, se a gente for pensar, né? É isso que o escritor, né, o dramaturgo né? Ele é o Deus dos personagens dele, né? Ele pode fazer o que quiser com os personagens. Quando você vai ver, tem muitas, na verdade, relações de obras assim onde se materializa a criação, né? Pro criador, né? Ou no mundo que o criador faz parte, né? Então é interessante pra caramba. No mais estranho do que a ficção, por exemplo, o cara descobre que além dele, o mundo todo que ele vive, né? É criação de alguém, né? Não apenas ele, né? É interessante. É mais complexo, né? Bem mais complexo do que a maneira como é tratado nesse episódio do Além da Imaginação, né? Eu gosto muito desse filme Mais Estranho que a Ficção. Pra mim foi um dos primeiros filmes assim que eu vi o Will Ferrell, que é um comediante, né? Ele num papel dramático, assim, apesar de ter tons de comédia, é um filme assim que ele faz esses questionamentos assim, e de uma maneira muito legal, né? Até porque a escritora aí no caso é Emma Thompson, né? Adoro o personagem da Maggie Gyllenhaal também. É um filme que tem um elenco muito legal, né? Sim, é muita gente boa.
Ah, então já fica aí, inclusive, a recomendação, né, de um bom filme, para o pessoal poder, de repente, acompanhar. Esse filme também é interessante, ele é baseado, e ele é inspirado num livro do Chuck Palahniuk, né, que é o autor do Clube da Luta. Ah, é? Isso, e esse livro tem edição brasileira, se eu não me engano. Então, se alguém tiver a curiosidade de procurar, né? Esse autor é muito legal, Chuck Palahniuk, muito bom. Sim. Nem sempre as adaptações dele pro cinema são muito felizes. O Clube da Luta é um exemplo de um ótimo filme. O Mais Estranho que a Ficção é bem legal. Ele teve outras obras adaptadas que não fizeram tanto sucesso, né? Mas está disponível e traduzido esse livro, né? Legal, muito bom. O que tá difícil de encontrar dele, tá esgotado, é o Canção de Ninar, né? De repente, a qualquer hora, o pessoal aí, a Roku, se eu não me engano, que é a editora, ela reedita. Roku paga nós, inclusive, né? Mas e aí, tu gostou do episódio de Twilight Zone? Gostei. Não é um dos meus preferidos, né? Eu gosto um pouco menos dos episódios que são mais engraçados, porque na verdade comédia não é muito a minha praia, né? Mas eu acho um episódio bem interessante, eu gosto. Eu adoro comédia, cara. Apesar de ser um episódio que tem vários elementos que me interessam, assim, ter poucos atores em cena e tal, é tudo praticamente só naquele mesmo ambiente, né? Um bom ator e boas atrizes em cena. No final, eles quebram, né, esse negócio da realidade. Você ter ali o cara que está apresentando, aliás, é a primeira aparição mesmo do Rod Serling, uma coisa que vai fazer várias vezes nas temporadas posteriores, aparecer e tal, né? Então, dessa vez tem até esse lance engraçadíssimo. Isso aí foi engraçado. É como se ele tivesse criado o Rod Serling, né? Que nem tu falou, ele joga o envelope que é o Rod Serling, a criação dele, na lareira, né? Porque ele quer ficar ali naquele idílio dele, né? Sim. Eu acho que outro ponto alto desse episódio é a atuação da Phyllis Kirk. Ela tá maravilhosa, ela faz um overacting, mas um overacting que casa muitíssimo bem com a história e tudo. Então é uma delícia vê-la atuando, né? Pra mim ela meio que carrega nas costas, inclusive, esse episódio. Pô, é mó legal, eu lembro dela, né, até pelas poses dela e tal, as caras e bocas que ela faz, ela me lembra um pouco a atriz do Sunset Boulevard. Gloria Swanson, né? Gloria Swanson, né, aquele negócio, ela é muito afetada, né, então é interessante, ela realmente ela é bem divertida, essa atriz aí. E tem uma coisa que eles pegaram duas atrizes e até fizeram muito oposto uma da outra. Uma é mais alta, né, loira, não usa maquiagem, usa uma roupa clara, né, tem uns gestos bem suaves. A outra é mais baixinha, usa maquiagem carregada, usa uma roupa negra, né, escura. É uma coisa assim pra fazer um contraste bem forte entre as duas, né. Uma é toda sem personalidade, né, e a outra tem personalidade de sobra, né. Uhum. Ele gosta da que não tem personalidade, né, que faz tudo que ele quer, né. E tal, né? Ou seja, né? Eu fico até na dúvida, assim, se ele de repente não criou que a esposa dele, a Vitória, ela como uma mulher submissa que nem a Mary, e depois ela se transformou, né? E começou a questionar ele. De repente a Mary futuramente também se transforme, né? Então ele vai ficar pagando, né? Mulheres. Isso é uma ideia interessante. Isso é uma ideia curiosa, né? Toda vez que ele tenta criar uma mulher totalmente dócil e submissa, ela vai criando personalidade e acaba confrontando ele em algum momento, né? Interessante. Então. Mas esse é um episódio interessante, eu curti ele, foi divertido, só que meio que me incomodou. E o Rod Serling, ele tem muitas questões que ele explora muitíssimo bem, né? Questões sociais e tal, né? Então me parece assim uma coisa meio desgastante, pelo menos para mim atualmente, eu vejo assim uma história que gira em torno, né, do querer de um autor, né? O que ele acha certo para uma mulher e tal, o que ele não acha, o que ele não acha paga, né, da vida dele, é o tal negócio, né? Então é assim que eu me senti. Mas a gente ainda vai ver outros episódios em que a representação feminina é bem problemática, viu? Tem, inclusive mais do que nesse. Mas isso aí fica para próximas oportunidades. Sim, a gente vai voltar a falar dos episódios anteriores. A gente resolveu explorar esse último episódio aqui até para poder ver o tom, né? Então a gente vê que ali tem uma questão meio de terminar fazendo piada, né, e tal, para esperar a próxima temporada, né? Tem até um lance assim que ele tinha mudado ali o patrocinador, e as coisas vão se alterando. Não que seja um episódio assim, vamos colocar um péssimo episódio horrível, horroroso, não. Eu acho que até um episódio mediano de Além da Imaginação é um bom episódio. Tom não me agradou, por exemplo, talvez na época tenha sido divertido, né? Para as pessoas poderem ver esse cara aí querendo, né, colocar mulheres, né, ao bel prazer dele
dele, né, e tal, colocar elefante, né, e tal. Aliás, a coisa mais estranha e divertida é ter um elefante, né. Se o episódio tem uma coisa que tira o lance da modéstia dele, é aparecer um elefante, né. Você fala, what the fuck, né? Aparece um elefante. Tava tudo bem intimista ali numa salinha e tal, e papum, aparece um elefante. O elefante é o MODOK, né? E ele tem uma larga experiência em teatro, ganhou vários prêmios. Brincadeira, não é nada disso. É isso, gente. A gente comentou então aqui sobre o episódio Um Mundo Próprio, de Além da Imaginação. A gente volta logo mais, então, na nossa Zona do Crepúsculo para falar sobre mais episódios, tá? Com outros convidados. E a gente deixa aqui um grande beijo. E qual é o recado que a gente pode deixar para esse pessoal? Fiquem todos bem, e se vocês estiverem constrangidos durante uma discussão porque tem um rinoceronte na sala, saibam que tem gente que tem um elefante na porta de entrada. Pode ser um problema ainda maior, viu? Se cuidem. Veja bem, a gente tirou o elefante da sala aqui, cara, que a gente falou sobre questões de feminismo e dos problemas da representação da mulher numa série dos anos 60. A gente termina aqui e deixa um abraço pra vocês. Até o próximo podcast. Fiquem bem.